Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos iniciando mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o tema que faz o canal Maçonizando existir, né, e que ainda gera muitas dúvidas, muitas controvérsias no meio maçônico brasileiro, que é a era dos canais maçônicos, né? A gente sabe, tá vendo que tá vindo muito canal maçônico no YouTube, alguns utilizando inteligência artificial, outros com apresentador falando, né, sobre maçonaria abertamente e tudo mais. O ponto em comum é que a grande maioria dos canais, né, de maçonaria que nós temos aqui, né, eles falam de uma maneira séria e responsável, com responsabilidade sobre maçonaria, né, e eu cito vários canais, né, que têm uma abordagem muito responsável, muito coerente sobre maçonaria, e que é muito importante. Entre esses canais, eu cito, por exemplo, Fatos Maçônicos, do nosso irmão Luiz Miller, que talvez tenha sido o desbravador, né, dessa era dos canais maçônicos aqui no Brasil. Mas temos o Clóvis com o Maçonaria Tupiniquim, temos o Robson Rezende com Homeopatia Maçônica, nós temos o Conversa de Bode, né? Nós temos vários canais que têm uma ampla gama de pesquisas sérias e de uma busca constante pela verdade, né? Que é o que norteia, ou deveria nortear, o maçom. Mas existe, eu sei, um grande receio de que segredos maçônicos possam estar sendo profanados ou que vulgarizados, né, vulgarizados pela onda de canais maçônicos no YouTube. Claro que é importante, assim como na literatura, nós temos o filtro. E aí eu vou começar essa análise já pela literatura. Eu sou comunicólogo, né, a minha área de formação e de atuação profissional é a comunicação, eu não vivo de maçonaria, né, a minha área é comunicação, eu sou um comunicólogo, eu trabalho com assessorias, com eventos, com produção de notícias, com produção de fotos, eu sou um jornalista, né, e também estou cursando atualmente um curso superior em marketing digital, que também é uma grande evolução nessa era. Mas o fato é que desde a descoberta da imprensa, através do Gutenberg, né, através da impressão, né, a imprensa vem de impressão de materiais de comunicação para que uma mensagem chegue do emissário, do emissor ao emissário, trazendo nela um conteúdo, né, e a gente tem literatura, né, vocês veem, eu sou um amante de literatura, né, eu tenho mais de 800 livros aqui na minha casa, catalogados, inclusive, né? E eu posso dizer, eu li todos eles, tá, gente? Eu li todos eles. Eu não é aquele livro para enfeitar a estante. Eu li todos eles. E li alguns mais de uma vez, inclusive, porque eu gosto de literatura. E a literatura, ela traz, né? Por exemplo, nós temos a literatura maçônica. O que tem nos rituais maçônicos é reservado. Nós temos segredos maçônicos que são reservados e nem na literatura maçônica eles podem ser expostos, né? Esses são realmente os nossos mistérios da maçonaria. Até porque quem tem segredo é cofre, né? Nós temos os nossos mistérios, né? Então, os nossos mistérios, nós temos aqui dentro da maçonaria. Temos os nossos mistérios e a gente nunca vai revelar porque a gente está preso a isso por um juramento. E para um homem, para uma pessoa de honra, para uma pessoa de caráter, a sua palavra é tudo. E se ela diz que ela nunca vai profanar os elementos fechados ou secretos da instituição, ela não vai fazê-lo, né? Ela não vai fazê-lo. E, com certeza, este cara aqui é um cara que convive com ordens iniciáticas desde os 16 anos de idade. E esse cara aqui, com certeza, ele jamais vai profanar qualquer instituição que seja em termos de rituais, material e tudo mais. Pelo contrário, se eu ver alguém fazendo, eu vou ser o primeiro a ir denunciar, tá? Eu vou ser o primeiro a ir denunciar, né? Então, esse é o primeiro ponto, é o primeiro fato, né? Então, a gente tem esse ponto. Mas a evolução da escrita,
ela melhorou a forma de se comunicar, de se transmitir uma ideia. E à medida que as pessoas iam lendo ali, principalmente no decorrer do século XIX, XX, as pessoas iam lendo, elas iam expandindo a sua consciência, e a sociedade em si ia melhorando, né? Então, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, eu escrevi recentemente um livro sobre a Revolução Federalista de 1893. Naquela época, 4% da população rio-grandense, aqui no Rio Grande do Sul, era alfabetizada, só 4%. Né? Graças a Deus, hoje se inverte, né? Hoje são 96% alfabetizados e 4% de analfabetos, né? Então, se inverteu, graças a Deus, essa situação. Quizá chegamos ao dia em que a gente não tem analfabetos no Brasil, né? E estamos torcendo para que isso aconteça. Mas o fato é que a cultura liberta, a leitura liberta, ampliar os conceitos de conhecimento liberta. Tu lê um texto de mitologia grega, por exemplo, liberta, né? Vai libertar. Porque tu tem que ter o teu lugar de pertencimento, né? Eu sugiro que vocês leiam a história do Ulisses, lá da Guerra de Troia, aquele cara que teve a ideia de fazer o cavalo de Troia. Lugar de pertencimento, pensem nisso, né? Parafraseando uma conversa que nós tivemos recentemente com um irmão da minha loja, mas é o lugar de pertencimento. Nós temos a nossa mansão filosofal, nós temos o nosso lugar, aquele lugar em que a gente se identifica e que a gente se sente bem, o nosso lar. E nós temos nosso lar físico, onde eu estou aqui, por exemplo, com meu filho. Eu vou pedir para ele levantar aqui para mostrar ele para vocês, ó. Eu estou aqui com meu filho, ele está aqui nos meus pés enquanto eu gravo esse vídeo, ó, o Nicolas, ó. Olha que coisa mais linda ele é, né? Tenho orgulho dos meus meninos. Então, eu tenho meus frutos, eu tenho a minha vida, né? Eu tenho as minhas responsabilidades para com eles também, né? Então, no momento em que eu tive a oportunidade de ser pai, eu tenho a obrigação de prover os meus filhos, de sustentar os meus filhos e de fazer de tudo que eles tenham do bom e do melhor enquanto eles dependerem de mim. E depois eles criam as asas e são do mundo. Essa é a vida, né? Então, o conhecimento, a gente tem que ter a mesma analogia, né? O conhecimento, ele está aqui para nos libertar, jamais para nos aprisionar. Uma ordem, ela sempre vai te libertar pelo conhecimento, ela nunca vai te aprisionar pela hierarquia. Se a ordem está te aprisionando por uma hierarquia, sem te dar o direito de questionar, pensar, falar ou fazer, né? E principalmente, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Alguém disse que não pode, então não pode. Tu não pode questionar o cara, porque ele, cara, tá numa seita, tu não tá numa ordem, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar. O segundo ponto que nós temos que pensar é que a literatura evoluiu. Hoje nós temos até livros digitais, uma coisa que eu, como escritor, tive até resistência de entrar nessa onda digital. Eu tenho 8 livros publicados, nem todos são sobre maçonaria, tá? Então, é importante realizar isso. Alguns são, mas nem todos são. Está saindo o 9º livro daqui a uns dias. De poucos dias está saindo meu 9º livro. E esse ano ainda sai o 10º, tá? E nem todos os livros que serão lançados por mim nos próximos meses são sobre maçonaria, né? Maçonaria é um tema que me faz palpitar o coração, é um tema que me faz bem, é um tema que me agrada, que me apraz. Mas não é apenas isso que vai fazer com que a minha vida siga, né? Eu não posso viver e respirar maçonaria e nem comer maçonaria. A maçonaria é um aporte de conhecimento, de valores que eu poderei pregar na minha vida, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos, assim, na era dos canais maçônicos, é que eles vêm justamente como uma evolução da literatura, né? Assim como o rádio veio como uma evolução, o rádio veio como uma evolução da maneira de se dar notícia, porque antigamente a notícia vinha por escrito, e depois, com o rádio, a notícia passou a ser emitida através de ondas, né? E a informação, e você conseguia captar ela com o ouvido, né? E depois que você já tinha a possibilidade de ler e de ouvir, você também passou a ter a oportunidade de ver com o advento da televisão, né? Depois vieram os computadores, veio a internet, né? E aí nós tivemos os livros digitais também, que é aquele que você pode ler no celular mesmo, né? No celular você pode ler um livro digital, né? Você pode, por exemplo, algumas ordens, por exemplo, eu sou membro da antiga Mística Ordem Rosa Cruz da Morte, hoje ela dá a possibilidade de você ter as suas monografias digitais,
e não ocupa tanto espaço físico, tipo aqui, eu tenho duas prateleiras aqui da minha estante de livros, só com monografias da antiga Mística Ordem Rosa Cruz. Hoje poderia ser digital, eu poderia ter apenas um drive, né? As coisas se dinamizam, gente. O tempo passa, né? E se você não se adapta, o Cronos te devora. O Cronos te devora, né? Então, é isso que nós temos que ter em mente, que o tempo ele passa, mas se você não passar, você é escravo do tempo e será devorado com ele, né? Então, nós temos que entender que os canais de maçonaria no YouTube, eles são uma evolução da pesquisa e da literatura maçônica. Hoje, por exemplo, nós tivemos ali no 2020, 2021, nós tivemos aquela situação terrível que foi a pandemia da Covid-19, onde milhares de pessoas morreram, e que a gente não podia fazer o que o ser humano, como dizia Sócrates, que é um animal social, fazia, que é conviver, olho no olho, trocar ideia. O que aconteceu? Começaram a popularizar-se algo que as universidades já usavam, que é o meeting, né, que é aquela reunião virtual. Então, a partir daí, aumentou o uso do Zoom, do Google Meet e tudo mais, e de plataformas como o próprio YouTube, né, aulas virtuais. Nós temos hoje universidades que fornecem cursos EAD. Eu, inclusive, estou cursando um. A minha faculdade de jornalismo eu fiz presencial. Hoje eu faço um curso de marketing digital no formato EAD, ensino à distância, através de videoaulas. E engana-se quem pensa que isso é moleza. Se estuda muito mais, inclusive, na EAD do que no físico ali, né? Então, são situações distintas, né? Então, nós temos essa evolução natural. Então, quando nós estamos falando de um canal maçônico, por exemplo, Maçonizando, ele surge com essa proposta. Primeiro, desmistificar lendas que os próprios maçons compartilham, né? Por exemplo, que nós temos alguma associação com bode. O maçom não tem associação nenhuma com bode, né? E também, o Maçonizando tem o objetivo de desmentir coisas como, por exemplo, que a gente tem que entregar parente, enfim, que o maçom fica rico, que o maçom é uma rede de negócios e tudo mais. A gente desmente, a gente alerta com relação a esse tipo de golpe. E é contra a divulgação quem realmente quer continuar passando esse tipo de golpe, né? Ou quem quer continuar vivendo na ignorância. Porque eu sei como é confortável, assim como todos nós sabemos como é confortável a comodidade da repetição, de fazer a mesma coisa todos os dias sem mudar absolutamente nada, né? E é muito cômodo, né? É muito cômodo. E no momento que a gente sai dessa zona de conforto, as coisas começam a doer, né? Então, é necessário também que para dar o seu primeiro voo, pássaro se lance ao abismo, né? Então, é necessário que isso aconteça. E eu estou falando tudo isso aí de improviso, talvez até tenha dispersado um pouco do tema, peço desculpa porque é gravação de take único, assim como todos os vídeos do canal Maçonizando. Mas, além disso, eu procurei, na criação do canal Maçonizando, criar uma coisa que eu achava que fazia falta, que eu, com licença, filho, por favor, que tropeçou no meu fio ali, mas uma coisa que fazia falta, o que é? Um acervo de entrevistas digitais, que possam ficar gravadas para a posteridade. Eu tinha a ideia de fazer isso, inclusive, com o Portais da Tradição, que era um canal que eu tinha junto com o Leonardo Toledo, né, e que por motivos misteriosos ele não existe mais, os vídeos sumiram, né, não sei o que aconteceu, vou ser bem sincero, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas não temos mais os vídeos, mas nós tínhamos um acervo de entrevistas esotéricas que eu ouso dizer que era o mais rico que nós tínhamos no país até então, né, mas não temos mais, não temos, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Mayhem, do Marcelo Del Débio, que tem uma série de entrevistas esotéricas incrível, né? E eu quis criar, já inspirado, por exemplo, no Mayhem, do Del Débio, um acervo de entrevistas maçônicas para a posteridade, gratuito, sem revelar segredos de maçonaria, gratuitamente. Então, você vai poder ter acesso a todas as entrevistas do canal, independente se você é membro do canal ou não, se você colabora com o canal ou não, você vai ter todo o acesso, 100% sempre. E isso é um objetivo do canal Maçonizando, que é facilitar, inclusive, por exemplo, e já aconteceu, e eu fiquei muito feliz quando eu recebi
esse feedback de um cara que foi convidado para entrar para a maçonaria. A cunhada estava resistente, a cunhada que nós chamamos as esposas, né? Ela estava resistente, não queria que ele entrasse na maçonaria, porque ela tinha uma visão deturpada da ordem, e assistindo alguns vídeos do Maçonizando e uma entrevista em específico, ela eliminou todo o preconceito e disse, não, se é isso realmente, vale a pena. E o cara hoje é um grande irmão. Né? Então, já está elevando de grau, inclusive, daqui a uns dias. Então é isso. O objetivo do Maçonizando é esse. A gente começou o canal há 10 meses, né? 10 meses de canal. E nesses 10 meses de canal, a gente está vivendo maçonaria na plenitude, através de divulgação de conhecimento com qualidade e responsabilidade, sem viajar. Se eu venho um conhecimento que é reproduzido exaustivamente de uma maneira falsa, a gente tenta, de algum modo, alertar que existe um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista mais compromissado com a verdade. Então, ao invés de ficarmos compartilhando aquelas frasezinhas prontas todos os dias, enchendo os grupos com aquelas mensagens do dia tal, hoje, hoje vamos falar sobre isso, e um monte de coisas assim desordenadas, sem compromisso nenhum com a doutrina maçônica, vamos começar a estudar maçonaria de verdade, a estudar maçonaria através dos grandes pesquisadores maçônicos que nós temos no Brasil hoje. Eu cito, por exemplo, o Luiz Miller, Ken Ismail, o André Otávio Muniz, que quarta-feira está aqui no Maçonizando, né, o Clóvis Gregório. A gente tem muitos irmãos, Robson Rezende, né, a gente tem muitos irmãos compromissados com a verdade, o Eleutério, né, irmãos com conhecimento, com bagagem, com didática para ensinar a maçonaria. Nós temos talvez não, eu tenho certeza do que eu vou dizer, que hoje no Brasil nós temos a maior e melhor safra de escritores e pesquisadores maçônicos que a maçonaria brasileira já teve. Vamos dar valor a isso. O nosso tempo é agora, a nossa vida é agora. Então vamos viver a maçonaria agora. E vamos parar de achar que a gente tem que viver à luz de velas, porque já inventaram a eletricidade há um bom tempo. Ah, mas o meu ritual diz que tem que usar vela normal. Então usa vela normal, é normal. O meu ritual diz que tem que usar vela normal, não pode usar vela elétrica. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de usar a maçonaria como uma fonte de iluminação, compromissada com a ciência e com a evolução. Até porque a maçonaria ela é progressista em sua essência. E ela tem o compromisso com o progresso, com a evolução e com a busca incessante da verdade. Bom, vocês viram aí a participação especial do Nicolas de novo no vídeo ali. E pode dar mais um tchauzinho pro pessoal ali, Nicolas? Dá uma banada pro pessoal. Isso aí. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como você sabe, os vídeos do Maçonizando não tem edição alguma, então fiquem à vontade aí para comentar, curtir, trocar uma ideia. E lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, curtir, deixar seu comentário, dizer o que você achou do vídeo e vamos seguindo maçonizando, porque o canal vai continuar e a gente tem muita entrevista boa para fazer. Quarta-feira, inclusive. Valeu, galera!